Evangelho, vamos receber da parte do Senhor o motivo para essa celebração, a nossa razão de estar aqui hoje, nosso aniversário, mês de junho é o mês do nosso aniversário, graças a Deus. Vamos ler o Evangelho de Lucas capítulo 10, chegamos no verso 38 do capítulo 10 de Lucas, vamos ler até o 42, Lucas 38, do 10 ao 42, momento da nossa comemoração, da nossa celebração, momento que o Senhor deseja falar com o povo dele, amém? Encontrou o versículo 38 do capítulo 10. Estou meio resfriadão hoje. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã, tendo me deixado sozinha com o serviço, diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Senta no teu lugar, glória a Deus. Martas e Marias do Senhor. Mas nós chegamos finalmente na nossa 16ª velhinha, né? E chegamos com algumas espinhas na cara. 16 anos é um tempo de espinhas, né? Mas louca para aprender a ser adulta, né? É isso que nós chegamos. E são 16 anos depois de que nós resolvemos dizer sim a um chamado, como nós já ouvimos aqui, mas não sem antes relutar muito, claro, né? Isso sem saber que, quando é de Deus, não é muito inteligente, não é muito sábio ficar lutando contra. Quem gosta de luta somos nós, Deus não luta, Deus não tem esse problema. Quando é de Deus, na verdade, só nos resta sempre nos aquietar e obedecer. Esse é o caminho mais quieto, porque se precisa ser dele, o que e como tem que acontecer, precisa ser segundo a vontade dele, é ele que diz. É como ele acha melhor em nome de Jesus, né? E assim tem sido nesses 16 anos. E nós ouvimos aqui hoje, é uma verdade, porque nesse tempo todo foram muitos desafios, mas em todos eles, em todo o tempo, em todos os momentos, a alegria de ver a presença do Senhor conosco, nos dando rumo e providenciando muito mais do que nós imaginávamos para que a gente não pare, para que a gente não parasse, para que nós prosseguíssemos naquele propósito que Ele deu e Ele tem para as nossas vidas. Isso é muito bom, nesse momento. Aliás, falar num dia como esse, para mim é especialmente muito difícil, porque eu aqui desde o começo, eu já chorei muito ali, porque a gente se enche de memórias, né? A gente fica lembrando de cada pedacinho, e essas lembranças de tudo que nós vivemos é muito desafiador, questiona a gente. Lembrar dos caixotes, lembrar de tudo, é muito emocionante, é difícil, mas você sabe que aniversário é isso mesmo. Aniversário é esse momento que existe para a gente refletir em tudo que aconteceu até aqui, para entender e compreender o que nós vamos fazer daqui para frente, né? É para isso que serve aniversário, é por isso que a gente celebra aniversário. São 16 anos de uma constante caminhada, recebendo muito de Deus. Durante esse tempo, queridos, nós recebemos demais do Senhor. E não fui eu, somos todos nós. E recebemos porque nós fomos sempre sendo servidos por Ele. Servidos por Ele de uma forma muito próxima. Para quê? Para que a gente tenha condição de servir no Seu reino. Esse é o papel, é isso que acontece conosco. E nesse tempo todo, algumas motivações nos moveram, algumas motivações nos animaram. E se eu tivesse que escolher se eu tivesse que elencar uma que eu chamaria de a mais importante de todas, eu diria que é o fato de que tudo que aconteceu conosco, e eu queria dizer para você, que continuará acontecendo nesse lugar, se Deus quiser, precisa vir e ser dele. Essa é uma motivação que não pode nos largar nunca.
Nunca, para que nós não deixemos de ser aquilo que nós somos. Algo que muitas vezes foge do horizonte das igrejas, principalmente quando o tempo vai passando, é exatamente isso. Igreja não pode ser uma obra somente humana. Igreja não. O que acontece nela não pode ser a partir da vontade de pessoas, somente. Nós às vezes perdemos isso. O tempo passa e a instituição religiosa fica mais importante do que o Senhor da igreja. Não é a história de todas as igrejas essa? Com o tempo é isso que acontece. Mas, querido, presta atenção. Às vezes não pode se esquecer que se a igreja é do Senhor, Ele precisa ser o agente e a razão de todas as coisas que acontecem nela. Porque senão, nós vamos nos reunir, nós vamos fazer, nós vamos nos esforçar para ser igreja, mas nós não vamos conseguir. Por quê? Porque a nossa motivação estará errada. Hoje é um dia de aniversário e eu quero pensar um pouco nisso que nós somos até aqui, daquilo que o Senhor espera de nós. Pode existir um esforço enorme da nossa parte para fazer a coisa certa, mas se o que nos motiva não for Jesus, o nosso certo não estará certo. Quer que eu repita isso? Nós podemos nos esforçar muito para fazer tudo certinho, mas se a nossa motivação não for Ele, o nosso certo não estará certo. Isso é importante demais que a gente construa. Por isso, para a inteligência celestial ou espiritual, importam muito mais as nossas motivações do que as nossas ações. Importa muito mais para que a gente faz do que o que a gente faz propriamente dita. Afinal, como eu disse para vocês, nós podemos fazer muitas coisas boas, mas o nosso coração está completamente errado. Então veja, nossa comunidade, nesses 16 anos, sempre teve uma atuação muito forte, por exemplo, em servir ao próximo. Isso é uma marca nossa, a gente sempre atuou muito. E nós precisamos estar muito atentos a isso que eu estou dizendo. Afinal, todo o trabalho que nós fazemos, afinal, cada ajuda que a gente presta, por exemplo, a ação da missão Coração Aquecido, alcançando pessoas necessitadas, só vale se tiver o Senhor Jesus como foco principal de tudo. É importante que se diga isso hoje, porque o tempo vai passando, a gente vai se acomodando e a gente vai perdendo esse horizonte. Entenda, nós ajudamos o próximo, nós tentamos melhorar a vida das pessoas, nós procuramos esse tempo todo ser um povo relevante no mundo que nós vivemos. Entretanto, a nossa grande motivação se chama Jesus Cristo, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Ele somente será dada a honra e a glória devida e mais ninguém. Eu quero que você entenda isso. Se nesses 16 anos nós definimos o nosso papel no mundo, que esse papel é anunciar Jesus, eu preciso reafirmar hoje o que nos ensinou o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque Paulo disse, você sabe, Paulo disse assim, porque dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, portanto, seja a glória por todos os séculos, amém. Existe uma razão maior para nós estarmos aqui e para esses 16 anos terem acontecido, para tudo ter acontecido, e a razão se chama Jesus. Eu preciso exaltar isso hoje, porque significa que tudo que nós fazemos para Jesus. Isso às vezes a gente esquece. O traço mais marcante desses 16 anos foi o serviço ao próximo? Sim, foi. Mas você sabe por quê? Porque nesse tempo todo nós tentamos servir a Jesus. Nós nos esforçamos para servir a Jesus. Da mesma forma, foram 16 anos tendo a palavra de Deus como uma régua de medir tudo. A palavra de Deus como uma bússola nos dando a direção. Você sabe disso. E hoje é sobre essa mesma bússola aqui que eu medito para renovar esse mesmo importante lugar em que nós chegamos até aqui. Eu quero olhar para o Evangelho para entender isso e para entender o que nós precisamos. Porque você sabe onde Jesus está aqui? Onde nós sempre temos que estar? Caminhando. Observe o que nós lemos aqui. Vamos pensar na palavra hoje? Jesus está, o Evangelho principia assim, Jesus está caminhando, sendo acompanhado pelos seus discípulos, como ele sempre está. E nesse caminhar, ele chegou numa vila. Ele chegou num povoado chamado Betânia. E é interessante porque ele chegou perto do destino da sua viagem, ele chegou perto de Jerusalém. E aqui é importante porque ali neste lugar morava uma família de amigos que eram muito queridos, que Jesus amava, a Bíblia diz isso. E era um lugar formado por uma família com 2 irmãs e um irmão,
Em Betânia morava Marta, sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. E é ali que Jesus chega. E veja, os romeiros que iam para as festas em Jerusalém, que faziam as suas romarias do país inteiro, geralmente podiam parar naquele lugar. Por quê? Porque era muito perto. Nós estamos a 4 quilômetros do final da viagem, a 4 quilômetros de Jerusalém, e foi isso que Jesus fez. Ele parou ali naquela vila, e o texto diz que ele chegando em Betânia, ele deve ter ido à casa dos seus amigos queridos, e lá, o texto diz que Marta, que ela é a irmã mais velha, o recebeu em sua casa. Imagina Jesus, de casa, Jesus, e ela o recebeu em sua casa. Esse é o momento que a gente está compreendendo. A outra irmã, Maria, não sei se o irmão estava viajando, não sei aqui se ele já tinha morrido, não sei, porque Lázaro, você sabe, morreu e Jesus o ressuscitou. Mas a outra irmã Maria estava ali, mas ela correu. E aí quando Jesus veio, ela sentou-se aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. E eu quero que você entre nessa história comigo. Marta, porém, diz o texto, estava muito ocupada e carregando e correndo para lá e para cá com muitos serviços. Observa um momento. Em dado momento, Marta foi até onde Jesus estava ensinando, parou do lado dele e falou assim: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha fazendo todo esse serviço? O senhor acha certo isso? Manda ela me ajudar. Ela não falou assim, ela deu uma dura. A situação está errada, isso não está certo. Esse é o problema dela. E o Senhor respondeu o quê? Marta, Marta. Marta veio hoje? Não. Martinha, te amo. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entende aqui? Olha que maravilhoso isso. Veja que comunidade linda de Jesus. O que eu afirmei para vocês sobre esses anos todos de serviço, anunciando Jesus, que nós já falamos aqui. Porque quando servir aqui, e servir realmente é tudo, mas veja, mais importante do que é servir pela motivação correta. E nós temos que tomar posse hoje. O contexto dessa cena de hoje é algo que é muito comum acontecer, e ela foi registrada aqui para nos ajudar a evitar erros durante o nosso anúncio, porque veja, algo não estava certo naquela serva de Deus tentando fazer tudo certo. Tinha algo errado aqui que precisa nos inspirar, e eu quero pensar nisso com vocês. Ela recebeu o Senhor na sua casa, e ela fez isso de uma forma que eu diria louvável, porque ela estava tentando fazer de tudo para receber o Senhor da melhor forma que ela podia. Está errado isso? Não, lógico que não. A pergunta é, por que Jesus a repreendeu então? Veja, Jesus não repreendeu a diaconia, né, que a Bíblia fala. Jesus não repreendeu o servir de Marta, mesmo porque o próprio Jesus disse que ele veio ao mundo para servir. Foi para isso que ele veio. Observa aqui, a atitude de Marta é de uma enorme importância para quem se considera amigo de Jesus e quem quer anunciar o seu nome. Nós somos o povo que anunciamos Jesus? Pois é. Em Lucas 22, 27, o Senhor Jesus disse: eu estou no meio de vocês, e eu sou como quem serve. Ele, Jesus disse. Observa que isso, Jesus veio para servir e anunciar ao Deus Pai o que Deus queria. Esse é o papel do Senhor. A sua vida foi determinada pelo serviço. Ele está a caminho de Jerusalém, aliás, para efetivar o seu último serviço essencial, o quê? A sua morte na cruz em nosso favor. Afinal, ele mesmo disse em Marcos 10:45, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele estava servindo ali naquela sua viagem. Então está claro que Jesus não repreende Marta, porque ela está dando o seu melhor para servir. No entanto, fica muito claro aqui nesse texto que Jesus está preocupado com a motivação do servir de Marta. E é isso que eu quero que nos embale hoje, é isso que eu quero que nos ensine para esse próximo tempo que nós estamos começando hoje. Eu repito, porque esse é um dia de aniversário, é um dia de reflexão, e eu lembro que servir está na nossa identidade, como você ouviu aqui, como povo que anuncia Jesus. Nós servimos muito aqui, mas eu aprendo aqui que esse servir não pode ser, se ele for feito pelas motivações erradas, nós não estaremos servindo a Jesus, nós estaremos servindo a nós mesmos. Eu quero que você compreenda isso.
Eu quero olhar aqui para a boa vontade dessa serva de Deus hoje, para fortalecer os tantos anos de serviço e anúncio que nós temos pela frente, porque nós não vamos parar. A nossa história está só começando, graças a Deus. Marta aqui, ela serve com muito capricho até, com muito empenho, mas o seu serviço não está deixando ela feliz. O seu serviço aqui, ela corre para lá e para cá, ela está agitada, ela está preocupada, ela está inquieta, com a cabeça cheia de coisas que ela tem para fazer, com as obrigações, mas esse seu serviço parece que não está fazendo bem para ela. Por quê? Parece que a sua motivação não está correta. Porque o seu serviço não estava sendo feito na dimensão da graça. Não sei se você entende isso. Quem faz para Deus tem que fazer como Ele faz para nós, faz de graça. E quando a gente faz de graça, a gente não espera reconhecimento, a gente não espera retorno, a gente não espera recompensa. Talvez seja o problema de Marta aqui. A impressão que dá é que aquele serviço para ela estava mais parecendo com um fardo, né? Ela estava correndo de um lado para o outro, agitada, preocupada, inquieta. Por qual motivação? Será que Marta está preocupada em demonstrar que ela era uma boa dona de casa para o Senhor, para os seus convidados? Será? Eu fico pensando, Marta fazia a coisa certa, mas o seu coração está errado. Isso precisa nos motivar, sim ou não? Marta não está feliz. Ela servia com as mãos e os pés, mas o seu coração, presta atenção aqui, está revoltado. Revoltado com quem? Com Maria, sua irmã, folgada pra caramba, segundo ela, e também revoltada com Jesus. Porque parece que Jesus não está nem aí para essa terrível injustiça de ver ela fazendo tudo sozinha. Meu Deus, coitada de mim. A gente ri, né? Mas a gente não é assim de vez em quando. Coitada de mim. Marta está se vitimizando aqui. E por isso, ela chega no Senhor, intempestivamente, e fala: Senhor, o Senhor não te importa que a minha irmã me deixe sozinha aqui fazendo todo esse serviço? Jesus, manda ela me ajudar, ué. Ela está dando, ela está ordenando Jesus, ela não pediu. ela está dando uma ordem, ela manda Jesus que ordene a sua irmã para ajudar ela está aqui em positivo. Irmãos, irmãs, isso aqui é muito esclarecedor, isso aqui é muito revelador para o momento que todos nós vivemos, porque isso aqui nos coloca diante de um período muito grave, um perigo muito grave. Qual? É estar servindo Jesus, mas está se envenenando por dentro, pelas muitas agitações, pela muita inquietação, pelas preocupações desse mundo tão atarefado que nós vivemos, achando que nós somos vítimas e coitados, porque a gente tem tanto para fazer e ninguém nos ajuda. Então veja, enquanto servia, o coração dela estava duro, não estava certo, e é isso, tudo que não serve para o Senhor, quando o negócio é servir, é anunciar o nome dEle. Eu quero que você tome posse disso. Eu não sei se você já observou, mas tem pessoas que faz as coisas assim, mas aqui no seu coração fazer é um fardo, sim ou não? É um fardo por quê? Porque reclama. É um fardo porque fala dos outros que não estão ajudando. É um fardo porque se sente injustiçado, porque parece que está sendo explorada. Meu irmão, esse é o tipo de coisa que nos intoxica, é o tipo de coisa que nos contamina a alma, é o tipo de coisa que adoece o espírito. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, porque hoje em dia nós corremos um risco grande nesse nosso papel de anunciar Jesus, e porque nós vivemos um contexto de muitas atividades, sim ou não? Eu imagino a vida de vocês, é uma correria doida, sim ou não? É tanta coisa para fazer, e isso é um fato que pode nos levar a um negócio que a gente chama de ativismo, sabe? O que é ativismo? Isso é muito comum, inclusive ativismo religioso, que é uma coisa que eu tenho que repreender todos os dias na minha vida, eu, minha esposa, minha casa. Porque tem um tal de ativismo religioso aí, que é fazer para Jesus, eu estou fazendo para Ele, não, o que é ativismo? Ativismo é você ter as muitas atividades como um fim em si mesmas. Veja, as muitas atividades tomam conta de tudo e justificam a si mesmas. O fazer, isso é importante. Se o nosso servir se esgotar em si mesmo, o serviço é a própria motivação, nós vamos acabar esgotado, nós vamos acabar, aquilo servir vai ser um peso para nós, vai ser pesado, e assim nós não estaremos mais servindo Jesus pela motivação de Jesus, mas servindo a nós mesmos e o nosso esgotamento. Você entende isso, sim ou não? Eu estou falando de Marta aqui, né? Dela, tá bom? Fica tranquilo. Às vezes serve, faz, mas é para mostrar para os outros que faz. Serve para ser elogiado.
É óbvio que nós temos que nos preocupar com os nossos afazeres, com os nossos trabalhos, mas a verdade, quantas vezes nós nos enchemos desse ativismo, dessas agitações, e assim nós não conseguimos escutar ninguém, nós não escutamos irmãos, as irmãs, nós não escutamos a nós mesmos, ao nosso coração, nós não escutamos o nosso corpo gritando, nós não escutamos, quem dirá, a palavra de Deus. Nós não temos tempo para isso, querido. Veja, Jesus não condena em Marta o servir, não é isso que é o condenação, mas Jesus condena a agitação, Jesus condena o ativismo. Aliás, ativismo que não se mede pela quantidade de coisas que ela tinha para fazer, não. Principalmente porque, na maioria das vezes, ativismo, sabe o que é? É fuga. A gente se enche de coisa porque a gente está fugindo de alguma coisa. A pessoa tem medo de encarar a si mesmo. As pessoas têm medo de encarar a sua verdade. Olhar de frente para os seus problemas, para as suas dores, para os seus buracos, e por isso se enche de... usa muitas coisas para fugir desse enfrentamento que vai fazer a vida mudar. Às vezes nós precisamos ter olhos para essa verdade, mas ao invés de olhar, encarar, a gente, eu tenho tanta coisa para fazer, não consigo, vai lá na igreja, porque Deus vai falar, não posso, eu estou agitado. Às vezes a gente se enche de coisa para fazer, porque a gente tem medo de encarar o Senhor, né? Eu fiquei pensando assim, será que Marta não está com tanta coisa fazendo, porque ela estava com medo de se sentar e ouvir o que Jesus tinha para dizer? Será? Eu fico pensando, às vezes acontece isso. Às vezes o Senhor, sentar nos pés do Senhor, é ouvir um questionamento. Eu falo, você está errado, né? Precisa mudar de vida. Será que nessa hora, a gente, para fugir um pouco, a gente se enche de tanta coisa, a gente se enche fugindo da realidade, será? Ativismo às vezes é fuga. Marta trabalhava muito, palmas para ela, mas com a motivação errada. Ela não trabalhava cantando, ela trabalhava reclamando. Quando viu a irmã dela, meditando, toda quietinha, sentada nos pés do Senhor, meu irmão, ela não se conteve, ela estourou, ela perdeu as estribeiras, essa folgada, e ela foi lá, e ela estourou, inclusive com o seu grande amigo que estava ali visitando ela. Marta se achava uma vítima injustiçada. Eu estou vendo tanto rostinho dando risada agora, por quê? O que vocês estão querendo dizer com isso? Você conhece gente que trabalha olhando para o relógio o tempo todo? Conhece? Ele conhece. Trabalha olhando para o relógio. Meu irmão, nós estamos diante de uma atitude inadequada de uma mulher. A atitude inadequada de Marta só gerou um estresse enorme. E eu quero que você entenda isso, queridos. Trabalho, principalmente na obra de Deus, tem que ser realizado pela motivação correta. Eu vou repetir. Trabalho, principalmente na obra de Deus, tem que ser realizado pela motivação correta. Você não vira um peso. Você não vira um fardo. E por isso o nosso papel qual é? Anunciar Jesus. Presta atenção. O servir aqui é a nossa identidade como comunidade. Nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos. Nós precisamos continuar fazendo o que o Senhor espera que nós façamos. E a única motivação, você sabe qual é? Jesus. É porque Jesus merece que eu faço e só Ele merece. Essa é a minha motivação, é por isso que eu faço. E qual outra? Nenhuma outra. Eu quero que você entenda isso, que isso é muito importante. Às vezes a gente perde isso de vista. Não tem outra razão. Não adianta fazer as coisas porque eu estou fazendo pelos outros. Eu vou ajudar aquele irmão ali porque ele é tão bonitinho, né? Ai, que fofo. Vai morar com ele para você ver como ele é fofo. Fazer as coisas pensando nos outros, por causa dos outros, vai virar um peso. Porque ser humano pesa. Todos nós. É um fardo. É um jugo. Por isso que Jesus falou, dá aqui esse jugo, toma o meu que é mais suave. Presta atenção, vai virar reclamação. E Ele, o Senhor, então, precisa ser a nossa motivação. Então, aqui na igreja, em outro lugar qualquer, onde for, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, se nós não trabalharmos com um foco em Jesus, tudo vai virar um tormento. Você entende isso, sim ou não? Está claro isso para você? Vai virar um tormento, porque é o que acontece lá. Às vezes trabalhar numa empresa é uma farda da vida das pessoas. Por quê? Porque vira esse tormento. Porque a motivação está errada. Nesse mundo de muitas agitações, nós somos sujeitos a isso, e nós não podemos ceder, povo de Deus. Nós precisamos entender Jesus, amém? Se conselho fosse bom, eu diria para você hoje, desculpa, mas eu tenho que dizer, pelo amor de Deus, de reclamar do seu trabalho.
Sabe por quê? Porque é dele que sai o sustento da sua vida. Então seja grato porque você tem um. Porque a gente se esquece e a gente só lembra de reclamar. Foi a Marta, né? Graças a Deus pela Marta que está nos ensinando. Querido, para de reclamar se o seu irmão merece o que você está fazendo por ele. Para com isso, porque você não está ajudando o seu irmão, você está anunciando Jesus no coração dele. Meu irmão, presta atenção, isso é muito importante. Você está fazendo para o irmão? Não, você está fazendo para Jesus. Nós temos que entender isso. A gente vai na igreja, a gente se converte, e a gente precisa mudar umas coisas. A gente não consegue mudar, é mais forte do que eu, pastor. Eu não largo isso, porque você está fazendo isso pela motivação errada. Você está tentando largar porque está ruim para você. Faça isso por Jesus que você consegue. Compreenda, isso é muito importante. Transforme a sua história, a sua vida. Transforme a sua vida num lugar muito agradável para você e para todo mundo que está à sua volta. Observa aqui que o Evangelho nos apresenta duas discípulas. São duas pessoas que amavam o Senhor, mas duas pessoas que serviram o Senhor de formas muito diferentes. Foi Marta que recebeu Jesus em sua casa, mas Maria também morava na casa e ela estava na casa. Entretanto, as duas receberam de formas muito diferentes. Uma agitada, uma preocupada, inquieta, e a outra sentada, quietinha, ouvindo as suas palavras, ouvindo as palavras de Jesus. E segundo Jesus, a atitude de Maria foi a boa parte, foi a melhor escolha, e isso nos alerta para um fato, que a nossa agitação não nos ajuda muito, porque ela nos impede, às vezes, de receber o essencial, de receber a única coisa que realmente é necessária. E por que não recebe? Porque está tão agitada, com tantas coisas para fazer. Jesus diz que Maria escolheu o que é necessário. Você sabe o que é necessário? Necessário, essa palavra significa algo indispensável. Necessário é o que é essencial, o que não deve ser evitado, porque é de extrema importância, isso é necessário. Uma coisa que é necessária, descreve aquilo sem o qual não se pode viver. É necessário para viver. Não dá para agir, não dá para alcançar um objetivo se não tem o necessário. Algo que é necessário serve para suprir uma necessidade. Se temos uma necessidade, essa necessidade só será satisfeita com o que é necessário. Olha o que Jesus está falando aqui. Portanto, o necessário é aquilo que não pode ser de outro jeito, não é de outra forma, você não vai continuar necessitando, não vai resolver o problema. Tem algo na tua vida que é necessário, e eu quero que você tome posse. Essa comunidade aqui, linda, está entendendo que o necessário é investir tempo em Jesus e se sentar para ouvir a sua palavra. Tá ou não está? Isso aqui é importante demais. E aí você fala, mas e o resto, pastor? O resto é consequência disso que é o necessário. O resto virá dessa única coisa necessária, é o que Jesus está dizendo aqui. E eu quero que você tome posse disso. Porque Jesus não divorcia a fé da ação. Aliás, Jesus casa a fé com a ação. Sem ação não tem fé, sem fé não tem ação. Por isso, para Jesus, o que Maria fez é muito importante por uma razão muito clara. O quê? Ela sabe que todo o seu esforço, todo o serviço, toda a boa intenção vai acabar se esgotando e correndo o risco de envenenar por dentro. E por isso, sabe o que é mais importante, meu irmão? Sentarmos-nos sempre aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Tem algo que é necessário. Tem algo que é a boa parte, sem ela nada vai dar certo. Você entende o Evangelho hoje? E é assim que a gente recarrega. Eu vi o Rony ali hoje. Sabe quando a bateria arria? Hein? Sabe? Já que vendia bateria. A bateria do carro arria, esgota a energia. Sabe como é? É assim que a gente fica quando a gente tenta servir pela motivação errada. A gente descarrega. A gente vai indo, a gente cansa, e assim entenda a importância desse exemplo de Maria que é fundamental, porque a gente não abre mão de se sentar aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Isso é importante demais. Se o povo soubesse como isso é importante, porque isso não é perda de tempo não, muito pelo contrário, isso é a possibilidade de ver todas as outras coisas funcionando na nossa vida, porque nós vamos ter força para enfrentar o que for nesse mundo, porque nós recarregamos a nossa bateria nos pés de Jesus. Esse é o nosso trabalho, isso é o que você tem pela frente em nome, amém? E é por isso que Jesus diz que entre as muitas coisas, tem uma única que importa, única que é realmente necessária, qual? A palavra.
Por que a palavra? Porque é através dela que vai cair por terra toda a preocupação desse mundo. Eu quero que você compreenda o tamanho disso aqui, que isso é bonito demais. Presta atenção. Quer um remédio para agitação? Quer um remédio para as preocupações, para a insegurança que gera esse ativismo descontrolado? Sabe qual? Senta e ouve a palavra de Deus. Sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque as muitas coisas da vida são importantes e elas estão aí de monte para você fazer. Elas são sim importantes, entretanto, nenhuma delas pode ser maior do que a necessidade que nós temos da palavra de Deus, nos direcionando para fazer as tantas coisas que nós temos que fazer. Nós precisamos dela, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, meu irmão. Olha aqui uma coisa, tem crente aqui nessa manhã? Crente tem que aprender o negócio, crente tem que aprender a perguntar para o Senhor o que Ele espera que seja feito antes de fazer. Nós temos que ter esse hábito, nós temos que aprender isso. Às vezes a pessoa chega aqui, pastora, marca aí, eu preciso conversar com vocês, eu preciso de um conselho, eu preciso de um aconselhamento. E a pessoa vem aí e senta para aconselhar. Pois não, filho. Então, eu tive essa ideia, eu pensei nisso e eu já fiz. E eu falo, então, e você veio aqui pedir que diabo de conselho que eu não estou entendendo se você já fez? Nós temos que aprender a sentar e perguntar para o Senhor o que Ele espera que a gente faça antes de fazer, ué. Porque se você já chegou à conclusão, já fez, você... Não. Então tem uma etapa aqui que nós não podemos... Na casa dos seus amigos queridos, o Senhor, Jesus diz uma palavra que é decisiva, a última instância de autoridade. O serviço de Marta não é condenado, muito pelo contrário. Contudo, no nosso presente de aniversário hoje aqui, é uma palavra, e ela está dizendo e deixando muito claro, que nós, se nós formos servir, sem considerar a palavra de Jesus, nós não vamos conseguir, nós não vamos permanecer, nós vamos desistir como muita gente desiste no meio do caminho, porque algo precisa vir antes aqui. Lembra na palavra de Deus, Jesus, em Mateus 24:35, o que ele diz? O céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar jamais. E eu quero dizer para você da minha alegria, como é maravilhoso, é poder ter contado nesses 16 anos com algo na nossa vida que não vai passar nunca, algo que era, que aí vai ser para sempre, algo que nunca nos será tirado, o que um Deus falando conosco o tempo todo, como você já ouviu aqui hoje. Isso é maravilhoso, sim ou não? Então veja, se nossa identidade é servir, se tem sido, e é isso que nós vamos continuar fazendo, é isso que nós vamos continuar a ser, e o nosso servir precisa ser precedido pelo ouvir Jesus. Isso é importante, o nosso servir, porque assim nós não vamos errar, assim nós não vamos falhar, assim nós não vamos desistir, assim nós não vamos fraquejar. Pensa comigo, como é que nós podemos cumprir esse papel lindo sem ouvir? Tem como? Nosso papel é qual? É anunciar Jesus, sim ou não? Como é que nós vamos anunciar Jesus sem ouvir Jesus? Se você não ouve Jesus, você anuncia o quê? Não sei o que você acha de Jesus. O problema das religiões do mundo é que elas anunciam o que elas acham de Jesus, mas não o que o Evangelho diz de Jesus, não o que Jesus diz na palavra. E nós não podemos cometer esse erro. Agir sem estar embasado na palavra é agir em vão. Presta atenção, é desperdiçar energia. Eu quero que você tome posse disso, é perder tempo precioso do reino de Deus. As duas são importantes, mas primeiro vem Maria, depois vem Marta. Nós vamos servir? Sim, mas antes nós vamos ouvir Jesus nos dizendo o que nós temos que fazer. Tem algo que precisa preceder. A pessoa chega na igreja, eu já sou crente, pastor, desde a minha tataravó, eu sou crente desde criancinha, há 400 anos eu sirvo o Senhor, então eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ir para o louvor, eu falo assim, às vezes, já falei isso para algumas pessoas, senta aí e ouve primeiro, depois você vê o que você vai fazer. Mas a gente não quer sentar para ouvir, a gente quer ir lá fazer. Antes de fazer, meu irmão, nós temos que ouvir, e é importante isso é fundamental. Essa parece ser a ordem correta para Jesus, só se pode ser ativo como Marta, depois de ter ouvido como Maria. Isso é fundamental. Antes que alguém queira servir para anunciar o Senhor, nós precisamos nos deixar ser servido por Ele, ofertando a Jesus os nossos ouvidos quando Ele for falar, em nome de Jesus, porque agir sem ouvir é errar o alvo, é fazer errado, e assim como nós também, ouvir sem agir é desperdiçar a palavra, né? Porque tem gente que ouve e não faz, né? Ouvir sem agir é desperdiçar a palavra.
Ouvir como Maria, para depois ser Marta, aplicando os seus esforços naquilo que realmente importa. E é assim que Jesus está no negócio conosco e vai continuar sendo em nome de Jesus, amém? Porque tudo que foi feito nesses 16 anos aqui, foi, como dito aqui, precedido por um caixote anunciando a palavra de Deus, e é aqui que move o nosso agir. Percebe aqui, né? Então veja, para esse novo tempo que está diante de nós, Ele, o Senhor, quer nos ensinar a continuar vivendo como uma comunidade que anuncia Jesus. E se nós somos dele, antes de agir, nós vamos ouvir atentamente o que ele nos tem a dizer. E eu estou insistindo nisso, eu insisto, porque diz respeito ao que nós somos, a nossa vida, a nossa identidade. Se ele é o Senhor da igreja, nós não fazemos simplesmente, porque senão nós vamos fazer de acordo com o que a gente acha melhor. E isso, então, nós só vamos fazer depois que nós ouvimos dele o que é que nós temos que fazer, e ponto, em nome de Jesus, amém? Por quê? Aliás, eu vou pedir para você anotar isso aqui. Por quê? Anota em letras garrafais na tua geladeira, para você não esquecer. Anota. Porque sem a palavra, todo o nosso esforço é em vão. Sem a palavra, nada do que a gente faz aproveita. Para você ter aproveitado tudo que você faz nessa vida, você precisa da palavra te ensinando o que fazer. Isso a gente não pode esquecer jamais em nome de Jesus. Sem a palavra, nada vai funcionar. Por quê? Porque sem a palavra, nós vamos estar fazendo tudo segundo o nosso entendimento. E segundo o que eu acho, a minha vida durante 40 anos deu errado. E eu não quero mais que ela dê errado. Por isso, a partir de um momento, eu falei, agora não é mais segundo o que eu entendo, é segundo o que o Senhor entende. É por isso que eu vou ouvir a palavra de Deus e vou entender o que o Senhor quer para mim. Em nome de Jesus, é por isso que eu vou fazer. Amém? Então, nós seremos Marta cheia de boas intenções, mas longe do coração do Senhor. Observa que Marta fazia, mas ela não ouvia. Você entende o problema aqui da igreja? Marta fazia e não ouvia, por isso fazia do seu próprio jeito, fazia por si mesmo. Isso é um erro que eu não vou e eu não quero que você cometa em nome de Jesus, amém? Não adianta fazer, nós vamos fazer para Ele, porque só assim o nosso fazer vai ser recebido por Ele, amém? É para Ele que a gente faz. O Evangelho nos ajuda a celebrar esse nosso aniversário aqui, nos dando medidas muito importantes que podem nos manter conectados com aquele que precisa ser a razão de todas as coisas nesse lugar. E por isso, eu olho para Maria e eu aprendo coisas preciosas aqui, que precisam ser consideradas sempre nessa nossa caminhada, anunciando Jesus, isso que nós estamos fazendo. Maria escolheu a boa parte, ela optou pelo que é necessário. Por quê? Vou dizer umas coisinhas para você aqui. Primeira coisa que eu vou dizer para você, sabe por quê? Porque ela entendeu que vida não se restringe a coisas materiais. Olha que ensinamento bonito tem essa moça. Vida não se restringe a coisas materiais. O foco de Maria era a casa. O foco de Maria era o servir. O foco de Maria era a limpeza, era a comida. O foco de... Perdão. O foco de Marta... Os nomes são parecidos, tem um Tzinho no meio. O foco de Marta era a casa, era o servir, era a limpeza, era a comida, mas o foco de Maria não foi material, foi espiritual. Observe os dois exemplos, essa decisão acertada que eu tenho que aprender com isso aqui, porque está na direção da bússola da palavra de Deus, para onde ela quer nos levar, e a palavra sempre é muito precisa. Você conhece o texto da palavra de Deus, Deuteronômio 8:3, que diz o seguinte: nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, para que tudo continue dando certo daqui por diante, eu quero que você compreenda, para o nosso papel continuar sendo cumprido à risca, esse nosso papel de anunciar Jesus, nós precisamos entender que vida com Deus não se restringe a coisas materiais. Às vezes a gente está num mundo tão materialista, tão capitalista, tão que a gente pensa que é só... Porque vida com Deus precisa ser valorizada as coisas espirituais. Para Deus as coisas materiais são relevantes, são importantes, sim, a gente precisa delas, Deus sabe disso, mas se nós não separarmos um tempo para investir na nossa vida espiritual, meu irmão, a matéria nada se aproveita, tudo vai ser perdido, tudo vai para o caixão, tudo vai ser corroído, tudo vai ser roubado. Entende Jesus falando em Mateus 6? Busque em primeiro lugar o reino de Deus as suas coisas, porque as coisas daqui o ladrão rouba,
A ferrugem, pois é, não pode ser só isso. E esse ensinamento está aqui. Ser humano pensa que resolver os seus problemas materiais, com isso a sua vida vai estar resolvida. Só que não funciona assim. Não é só isso. Enquanto as Martas deste mundo correm de um lado para outro, atarefada, buscando cuidar das coisas materiais, nesse tempo Deus não vai ser ouvido nem vivido. Não vai. E as coisas materiais, ainda que elas venham, não vão resolver o problema da sua alma, do seu sentido de vida. Você acha que é à toa que tem tanta gente por aí, com saúde mental carente, insegura, ansiosa? Você acha que é à toa? A fonte, na verdade, é esse apego exclusivo ao que é material. A gente só pensa nisso. Para nós a vida se resume a isso. Maria não se apegou à casa, Maria não se apegou às coisas, à limpeza, mas antes percebeu que o sentido da sua vida estava em sentar para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é relevante demais e por isso, a nossa lição qual é? Vamos ter o prédio, né? Nós estamos fazendo um lindo, vamos ter as cadeiras, nós vamos ter o som, o café, a cesta básica, o remédio, tudo. Mas não se esqueça que tudo isso existe na nossa vida com uma única razão, sabe qual? Glorificar o nome do Senhor Jesus. E por isso, além dessas coisas todas, nós vamos nos focar no falar dele para as nossas vidas, e vamos ter nesse falar a maior reverência possível, porque a palavra ministrada com tanto cuidado pelo Senhor em nossa vida, tem que continuar para frente, sendo o bem mais precioso que nós temos, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Vou dizer para você a segunda coisa, que Maria me ensina, o exemplo dessa mulher me ensina, e o conselho que eu vou te dar é, conselho, quem está atrás de conselho, né pastor, mas eu vou te dar, vamos oferecer ao Senhor aquilo que Ele espera de nós. Eu tenho duas mulheres aqui, cada uma oferecendo uma coisa para o Senhor, com muito amor, não tem ninguém desviado aqui não, as duas amavam o Senhor. Você não, lê o Evangelho de João capítulo 11, você vai ver como essas duas mulheres amavam o Senhor. Elas amavam o Senhor com intensidade, mas cada uma oferecia ao Senhor, e nós temos que oferecer a Ele o que Ele espera de nós, porque as duas servas estavam com Jesus, mas cada uma delas do seu jeito. Enquanto Marta oferecia a mesa, o chão limpo, a casa organizada, Maria oferecia os seus ouvidos atentos. Observa a diferença, e mais uma vez, que na palavra de Deus tem várias, diz que o Senhor se agradou de uma oferta mais do que a outra, né? Jesus se agradou mais da oferta de Maria. E é como se o Senhor Jesus dissesse assim: Marta, mais do que uma casa cheirosa, eu quero a sua atenção. Mais do que a sua casa limpa, eu quero a sua atenção, porque eu tenho para te dizer. Porque para essa casa continuar sendo uma bênção, você precisa me ouvir. Você precisa aprender comigo. Querido, em nome de Jesus, eu quero que você primeiro escute o que o Senhor tem a te dizer. Afinal, Marta não ia ter aquela oportunidade de novo. Quero que você entenda, o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, sabe para quê? Para morrer. Aquela talvez fosse a última, talvez não, com certeza, a última oportunidade que Marta estava tendo na sua vida de ouvir o Senhor ensinando ela. E ele estava jogando aquilo fora. Aquela oportunidade rica, ela estava jogando. Ela não conseguiu ofertar a sua atenção ao Senhor. Você observa como muitas atividades deste mundo nos tiram exatamente isso. Nos tira o quê? A oportunidade de parar e ofertar ao Senhor os nossos ouvidos e a nossa atenção. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente está tão atarefado que nós não temos tempo para ir para a igreja e ouvir Jesus falar. Nós não temos tempo de ler a Bíblia, nós não temos tempo. É isso que é tirado de nós. Isso é um problema enorme. Por isso Jesus diz que na vida tudo é importante. Não tem problema para Jesus, tudo que a gente faz é importante, mas tem algo que é essencial. Tudo é importante, mas tem algo que não pode ficar sem, por isso é necessário. E se é necessário, tem que ser uma prioridade. Você compreende isso, sim ou não? E o momento aqui é muito simples de entender, porque a pergunta que se faz: o que é que Jesus estava fazendo? Jesus está fazendo o quê? Bom, Jesus está ministrando a palavra. Pois é, o que ele espera quando ele está ministrando? Que a gente oferte os nossos ouvidos atentos ao falar dele, sim ou não? Não é o que ele espera? Se ele estivesse orando, possivelmente ele esperava joelhos dobrados. Se ele estivesse, por exemplo, partilhando pão, ele esperava mãos estendidas para ajudar a partilhar o pão, dispostas, né? Mas quando ele está falando, tudo que ele espera é o quê? Ouvidos atentos e reverentes ao seu falar, aprendendo, levando em conta o que ele tem para dizer. É isso que Jesus espera. E eu digo isso porque muita gente vai para a igreja oferecer a Jesus o que ele não pediu, o que ele não está esperando. Jesus pede uma contribuição financeira e o cara quer jejuar. Jejua outra hora, meu irmão.
Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus pede mãos estendidas e dispostas a ajudar na obra de Deus, e o cara quer orar. Ora também, sim, mas faz a obra orando. Jesus está pedindo o quê? Quantas vezes, tudo que Jesus espera é que a gente cala a boca. Por quê? Porque Ele quer falar. Mas para Ele falar, não precisamos calar. E a gente oferece o quê? Uma falação interminável para Jesus, e Jesus fala, para de falar um pouco, porque eu quero falar para você. Eu quero falar no seu lugar, eu quero falar com aquela pessoa lá o que aconteceu, mas você não deixa. Queridos, diante de nós tem uma longa jornada, diante de nós tem mais uma caminhada, mas nela nós temos que ser as pessoas certas, fazendo as coisas certas. Isso é importante demais. E coisa certa que Jesus nos pediu, porque é o que Ele espera de nós, aquilo que Ele pediu. Por isso é importante a gente ouvir, sentar para ouvir, porque se a gente não sente ouvir, a gente não sabe o que Ele pede, e por isso nós temos que pedir, ouvi-lo antes de fazer, em nome de Jesus, amém? Entendeu isso? Terceira coisa. Está chato? Não? Que bom. Vou dizer para você a terceira coisa. Maria me ensina. Nós temos que deixar de ser escravos do trabalho. Como? Transformando o nosso trabalho em um serviço para Jesus. Nós temos que deixar de ser escravo do trabalho. E para deixar, nós temos que transformar o nosso trabalho em um serviço a Jesus. Marta achava que sim, mas ela não estava servindo Jesus. Ela estava servindo a si mesma, porque ela estava resmungando. Ela estava se achando injustiçada. Ela estava desgostosa, porque ela estava trabalhando sozinha, porque o trabalho para ela era um peso, era um fardo. Observa isso, ela se sentia escravizada pelo trabalho. E assim o jeito, tudo que ela fez, Jesus não estava nem aí, ele nem se agradou de tudo que ela estava fazendo. O trabalho ocupou toda a vida dela, ela estava atarefada, ela não podia fazer nada. Por quê? Porque a motivação do seu trabalho estava errada. Ela estava trabalhando, ela estava fazendo a coisa certa, pelas motivações erradas. Queridos, o trabalho não existe por existir, ele tem uma razão, e por isso ele precisa ter um sentido. Trabalho na nossa vida precisa ter uma motivação adequada, e se nós permitirmos que o trabalho ocupe um lugar indevido na nossa vida, sabe o que ele vai virar? O trabalho vai virar um ídolo que exige sacrifício de vidas humanas. O trabalho, querido, toma cuidado, vai exigir tanto, muita gente sacrifica o seu lazer, sacrifica a sua alegria, a sua paz, a sua família, a sua saúde, sacrifica Deus por causa do trabalho. Você acha que Deus tem isso para nós? Deus se agrada com isso? Todos nós precisamos trabalhar. Aliás, nesses 16 anos nós trabalhamos muito, né? Muito, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sinto muito por dizer isso, vai continuar sendo assim. Porque nós que estamos nesse mundo precisamos trabalhar. O Senhor Jesus diz, eu trabalho até hoje, e o meu Pai também continua trabalhando. E eu queria dizer para você, nós vamos continuar trabalhando sim, mas veja, como é que nós fazemos para esse trabalho não se tornar uma opressão pesada? Sabe como? Sabe como? Trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. Não importa o que você faça, nem onde você faça, faça para Jesus. Tome essa sabedoria para você. Se você é motorista, dirija levando Jesus no banco do seu carro. Se você é secretária, seja secretária para Jesus. Se você é professor, ensine para Jesus. Se você é pedreiro, construa uma casa para Jesus morar nela. Se você é músico, toca para Jesus. Não toca para o grupo de louvor, não toca para a igreja, toca para Ele. Aliás, fiquei pensando assim, se você é eletricista, recarrega a bateria para Jesus. Querido, em nome de Jesus, é importante isso. Seja você o que você for, faça para Jesus, porque assim a sua motivação estará correta. E se ela estiver correta, se estiver no seu trabalho, será a coisa mais edificante do mundo. Trabalhar vai ser a coisa mais emocionante, porque você vai saber o que é ter um sentido no que você faz. Por que não tem sentido? Por que é um fardo? Por que é um peso? Porque a gente faz focado. Se você, a maioria das, olha que falta de inteligência, para não falar burrice. A gente trabalha e o foco do nosso trabalho é o dinheiro. Mas, querido, dinheiro nunca dá. Dinheiro nunca é suficiente, então não é muito inteligente isso, sim ou não? Então a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha para Jesus. Porque Jesus é o suficiente, Ele nunca falta, Ele nunca acaba, Ele sempre está aí, Ele nunca falta. Você entende isso? É tão importante isso, meu irmão, a motivação correta para tudo que a gente faz.
porque assim a nossa vida será. Com essa motivação você vai mudar o seu trabalho, você vai mudar você vai mudar as pessoas que estão do teu lado, tudo à tua volta vai ser mudado. Se você respirar Jesus, quem está junto com você à sua volta vai também respirar Jesus, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Mas vou falar outra coisa, última, tá bom? Eu aprendo com Maria aqui, sabe o quê? E eu vou te aconselhar hoje, descubra o imenso prazer que é servir para Jesus. Porque tudo o que Ele quer é que você seja feliz. Descubra o prazer sem medida que é servir Jesus. Porque tudo que Ele quer é a sua felicidade. E eu vejo aqui Marta e Maria servindo Jesus. Há muitas Martas no reino de Deus, achando que estão fazendo para Jesus, mas não tem prazer nenhum, tanto que só reclama. Que Jesus é esse que você está servindo? Não está. Você está reclamando. O Senhor coloca diante de nós dois caminhos, porque nós também podemos ser Maria no reino de Deus. Como? Fazendo o trabalho que é dele com alegria. Alegria por quê? Simplesmente porque não existe nada mais gratificante nesse mundo do que servir a Jesus. Eu fico vendo isso aqui tudo acontecendo hoje, as pessoas fizeram tudo isso aqui de graça, e é uma alegria, as pessoas saem daqui felizes, por quê? Porque é a única coisa que servir ao mundo, servir ao emprego, servir às pessoas, a nós mesmos, vira um peso, fica pesado, mas servir a Jesus é a maior fonte de leveza e alegria e felicidade que existe neste mundo. Quer um conselho? Faça para Jesus, sirva a Jesus, porque aqui está a tua felicidade. E as pessoas não compreendem disso, ficam lá servindo a si mesmo. E aí a gente não vê alegria, não vê contentamento. Mas agora eu ganhei mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 milhão. Aí você chega com 100 bilhões. Ou você vai ficar igual a Elon Musk, com não sei quantos trilhões. E você olha para o cara e fala, mas é um tonto, né? É um tonto, mas tem quantos trilhões ele tem? É um tonto com um monte de trilhões. O que resolve a vida dele? Ele não melhora a vida de ninguém. Que diabo de vida é essa? Ele vai morrer e vai para o mesmo caixão que você, que eu. Querido, o sentido da vida não é esse. Existe felicidade em fazer as coisas com comunhão com o Senhor. Isso invade o nosso ser numa medida. Quando nós fazemos com Ele, por Ele, para Ele, porque será dele que vai vir a tua recompensa, a tua felicidade, o teu contentamento, vai vir dele, é Ele que vai te dar em nome de Jesus, amém? Então veja, quem serve a Jesus com alegria, é abençoado no seu trabalho sim, prospera sim, não só porque se sente útil, mas porque sabe que está alegrando o coração do seu Senhor. E segundo a palavra de Deus em Neemias 8, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ter força? Deixa o Senhor feliz com a tua vida, faça para Ele, faça por Ele. Da mesma forma o apóstolo Paulo nos ensinou, Colossenses 3:23, olha o que ele diz: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, é um jeito de fazer as coisas, façam de todo o coração, como estivessem fazendo para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberam do Senhor a recompensa, pois é Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Percebe a diferença aqui, do que nós estamos para frente? Amém, povo de Deus? Você recebe? Mas é com alegria? Nós estamos comemorando 16 anos de vida, 16 velhinhas, 16 anos se passaram, e eu já encerro aqui. Quantas alegrias nós experimentamos juntos com o Senhor Jesus. Ainda essa semana nós tivemos um testemunho, essas coisas que fazem você ser feliz na obra de Deus, que te enche. Nós colocamos até no grupo, né, Ná? Um servo de Deus veio aqui visitar a gente para nos ensinar a iluminar a igreja, e a mãe dele com um problema gigantesco no hospital, com uma meningite terminal. Diz que quando encerra o oxigênio, né? Quando chega a quantos por cento? A 20% do oxigênio no cérebro já acabou. Não tem mais, acabou. Meningite que tira o oxigênio, porque ela tira o oxigênio do cérebro, morre. A mãe dele chegou a 0. O servo de Deus veio aqui e orou, e nós oramos, e um povo se levantou, e não só aqui, e as pessoas intercederam, e hoje ele deu um testemunho essa semana para nós, mandou uma mensagem: povo, agradeça a igreja, porque a minha mãe é um milagre. Porque os médicos estão estudando o caso dela para entender até hoje como é que se chega a 0 no cérebro e está viva. Chegou a 0 no cérebro e está viva e está bem. Porque tem milagre, porque tem um Deus trabalhando e vai continuar a trabalhar. Deus tem feito coisas maravilhosas nesses 16 anos. E como isso nos alegra, como poder saber que eu oro, e isso pode ser usado por Deus no mundo espiritual, não no céu para mudar o céu, mas para mudar o mundo. Quando você ora, você não muda a opinião de Deus, você não muda o céu, mas você muda o mundo, você repreende demônios, você fortalece o Espírito Santo de Deus na terra. Como assim isso não vai me alegrar?
Então nós vamos continuar a nos alegrar experimentando juntos com o Senhor Jesus isso. São 16 anos anunciando para quem quiser ouvir o quê? Jesus, é isso que nós anunciamos aqui, é isso que nós pregamos, é isso que nós testemunhamos e nada mais. Nós não anunciamos placa de igreja. Qual é o nome da sua igreja? Não lembro. Como é que é o nome da minha igreja? Eu não sei, minha igreja chama Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Um novo tempo está diante de nós, amém? Nós estamos diante de um desafio, nós somos adolescentes, agora nós já trocamos as fraldas, nós estamos com as espinhas no rosto, nós não vamos crescer, nós vamos ficar adultos. E esse novo tempo precisa ser muito abençoado, e mais abençoado vai ser, por isso nós queremos reafirmar hoje essa nossa convicção. Tudo que nós continuaremos a fazer e anunciar nesse lugar vai vir dele e vai ser para ele, em nome de Jesus. Afinal de contas, ele é, mas ele sempre foi. E Ele será a razão de todas as coisas neste lugar e na nossa vida, para a honra e glória do nome dEle. E amém, e amém, e amém. Parabéns para você, parabéns para todos.